Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus e também em nome da Igreja Presbiteriana de Tambaú, essa comunidade de corações amigos e de braços abertos, que sempre tem uma alegria muito grande em receber os nossos irmãos e amigos que vêm cultuar a Deus conosco. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens que eu ministrarei durante o mês de março, nas ocasiões em que estarei ocupando o púlpito da igreja, os demais pastores ministrarão outras mensagens, e que tem a ver com uma revisitação. O título é Revisitando a oração que o Senhor nos ensinou. Desde pequeno nós aprendemos, seja qual for a tradição cristã que nós fomos criados, que a principal oração cristã, também chamada de oração dominical, é o Pai Nosso. Eu me lembro que há alguns anos, alguém que estava começando a frequentar a igreja de Tambaú perguntou: pastor, por que a gente no culto nunca ora o Pai Nosso? E eu tive a ocasião, naquela oportunidade, de explicar àquela pessoa que a maneira como nós entendemos o Pai Nosso não é apenas como um elemento litúrgico, como alguma coisa que nós devemos repetir a cada domingo, porque faz parte de uma liturgia, mas como um modelo e, ao mesmo tempo, uma oração que nós podemos sim orar, desde que oremos da maneira como o Senhor nos ensinou. Existem muitos sermões. Na internet, por exemplo, você vai encontrar dezenas deles, e estudos bíblicos, e livros, e comentários sobre o Pai Nosso. Nesta ocasião, nós queremos começar, elemento por elemento, nessas 6 ocasiões do mês de março, falando sobre esta oração que o Senhor nos ensinou. E para isso eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, onde nós iremos ler, particularmente no capítulo 6, a partir do verso 1, alguns versículos iniciais que trazem esta oração do Pai Nosso para nós. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 13. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 13. Mateus capítulo 6, verso 5 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor, nós estamos lendo agora a partir do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos de praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Vamos pedir a Deus que, mais do que um sermão, Deus esteja realmente nos ensinando a orar e, mais do que isso, a manter essa comunhão que essa oração representa. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença, certos de que é um privilégio imenso sequer estar aqui, Pai.
não porque estamos visitando ou participando de um culto religioso, de uma instituição religiosa, mas porque estamos aqui na Tua presença, diante de Ti, diante da Tua face. Sim, Pai, faz descer ao nosso coração essa certeza absoluta de que não estamos aqui por causa de outras pessoas, ou de um costume social, ou de um convite que fizeram a nós. Nós estamos aqui porque Tu mesmo, Senhor, o nosso Pai, nos chamaste a este lugar, nesta hora, para estar diante de Ti, como criaturas, como filhos, como servos Teus. E por causa disso, Senhor, Te cantamos louvores. Fizemos orações como esta que estamos fazendo agora, falando contigo. Lemos a Tua palavra, que é a nossa lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. E nesta hora, ó Deus, nós pedimos que o Senhor realize mais uma vez este milagre gracioso de falar conosco, mesmo sendo pecadores como somos. Que não seja um homem que fale a Tua palavra, seja o Teu Espírito mesmo, que tome as palavras deste homem para falar ao nosso coração a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, abre o nosso entendimento, para que, dilatada a nossa alma, o nosso ser, possamos abrigar toda a plenitude da palavra que Tu tens para nós nessa noite, sem perder nada. Concentra o nosso pensamento, a nossa atenção, naquilo que será ministrado e que nada, nem mesmo o inimigo consiga roubar a semente, que ela não caia ao largo do caminho, mas que ela caia em terra fértil, a terra do nosso coração, e que ela esteja cheia, ó Deus, de receptividade, que o Teu Espírito mesmo possa arar esta terra, para que a Tua palavra possa frutificar em nós. Faça isso, Senhor, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome e para a glória desse Jesus maravilhoso. Amém. Privacidade é algo que definitivamente já se acabou. Alguns anos, talvez, alguém poderia ter a ilusão que teria uma vida privada. Mas desde o advento da internet, e desde que as mídias sociais, as redes sociais e todos os meios de comunicação online se tornaram prevalentes e extremamente usados por todos, seja de uma forma ou de outra, num nível ou no outro, todos nós estamos expostos. Alguns se expõem demais. Existe uma certa cultura da celebridade. Desde que pessoas comuns como eu e você descobrimos que podemos nos tornar em 5 segundos de um vídeo posto numa rede social, de uma palavra posta numa rede social, de repente aquilo viralizar, como é o termo que é usado, e que pessoas comuns como eu e você podem se tornar celebridades e ter os seus minutinhos de fama. Alguns têm se exposto de uma forma que é algo, um fenômeno, para usar uma palavra geral. Outros, por mais que queiram, em algum momento têm a sua vida conhecida dos demais. Seja porque nos contatos que vão se criando nas redes, você passa a ser conhecido de várias pessoas que você nunca se encontrou com elas e elas conhecerão outras, o que tem sido, de certa forma, um tanto quanto útil. Quantos de vocês, por exemplo, não reencontraram amigos de infância, amigos de colégio, amigos de cidade onde vocês moraram por conta da internet? Não é um aspecto apenas negativo, mas, em certo sentido, essa cultura da celebridade tem feito com que a privacidade seja uma das primeiras vítimas. E dentro desta privacidade perdida, por conta da celebração do comum que se torna extraordinário, os atos religiosos, as obras religiosas, as atividades religiosas, na minha compreensão, têm sido também profundamente afetadas. A palavra de Deus nos diz que toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Mas certos atos também podem ser vistos pelos homens. Por exemplo, a palavra de Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo,
para que, obviamente, a luz seja vista no meio das trevas e o sal influencie no meio de algum espaço, de alguma relação deteriorada, como nós sabemos que o sal tem o poder de preservar. Tanto é que o Senhor Jesus, nesse mesmo Sermão da Montanha, nos versículos anteriores, ao falar desse sal da terra e desta luz do mundo, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É fato, portanto, que aquilo que nós fazemos, dizemos, testemunhamos como cristãos, Deus quer que outras pessoas vejam para atiçar, eliciar, atrair o coração dessas pessoas a Deus. Porém, onde está o limite? Onde está o limite? Em que a minha oração, o meu ato de justiça, o meu ato de caridade, a minha ação religiosa, deixa de ser algo que Deus quer usar para glorificar o nome dEle, e passa a ser alguma coisa que diz muito mais o que eu fiz do que o que Deus providenciou para que eu fizesse, mesmo sendo eu extremamente limitado. Vocês estão entendendo que nós estamos, portanto, numa fronteira muito difícil de divisar entre fazer as coisas para que todos vejam, mas, acima de tudo, vejam para que glorifiquem a Deus, e fazer as coisas no nosso coração vaidoso para que as glórias sejam nossas e não de Deus. Existem vários momentos, quando eu estou visitando a internet, que eu fico pensando assim: até que ponto ter mostrado o que a igreja fez, o que determinado ministério fez, o que determinado pastor fez, o que determinada situação transcorreu e foi contemplada por tantos, glorifica o nome de Deus, ou simplesmente alimenta no ambiente religioso aquela cultura da celebridade. Isso me veio à mente desde que eu li um conceito de um historiador norte-americano chamado Daniel Boorstin, que disse que a celebridade é uma pessoa comum que passa a ser conhecida por ser conhecida. E apesar de, nesse período, de termos o show mais bizarro da celebrização, que é o Big Brother, e que faz com que a maior rede de televisão do Brasil consiga colocar uma pequena chamada, tentando dizer que a pessoa mais importante é o chamado assinante, uma figura que eu não sei se existe, porque eu não sei se alguém aguenta passar 24 horas olhando para a vida alheia. E aí faz pensar se esse povo que faz isso tem alguma coisa a fazer na vida, no dia a dia. Mas quando eu penso sobre essas coisas, eu penso sobre, particularmente, o ambiente religioso. O pastor sênior da Christ Presbyterian Church em Nashville, Tennessee, Scott Sauls, escreveu um livro que o título em português é Da Fraqueza à Força, 8 vulnerabilidades que podem fazer surgir o melhor em sua liderança. E ele falou sobre essa celebrização religiosa. Ele disse assim: quanto maior for a igreja, quanto maior for o ministério e maior ele se tornar, quanto mais repercussão e alcançar mais pessoas, para que as palavras e realizações desse pastor, dessa igreja, desse ministério sejam conhecidas, você começa a ter mais fãs e admiradores do que amigos reais e irmãos que intercedem por sua vida. Um outro pastor, nesse mesmo sentido, Ronnie Floyd, pastor de uma igreja em Arkansas, também nos Estados Unidos, fala que existe hoje, mesmo no meio religioso, uma cultura obcecada por celebridades. Um direcionamento equivocado desse sentimento de fascinação que deveria ser apenas e tão somente dirigido a Deus e que começa a ser dirigido a determinadas celebridades, mesmo sendo esses pastores, que acabam arregimentando uma multidão de fãs e de seguidores, com o risco flagrante de que a atenção e a glória que seja e que deva ser direcionada para Deus, de repente, começa a ser direcionada para aquilo que homens fazem. E aí eu me pergunto, até que ponto essas atitudes, tanto das celebridades religiosas como dos seus fãs religiosos,
combinam com o princípio de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Pergunto-me, de que modo, mesmo pessoas comuns como eu e você, ao publicar tanto sobre o que fizemos como cristãos ou como igrejas, não acabamos por contradizer o princípio de não deixar a mão esquerda ver o que a mão direita fez? E mais, de que maneira o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha sobre não exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles, está sendo lembrado e obedecido? No Sermão da Montanha que nós citamos, Jesus trata de 3 dessas atitudes religiosas: o dar esmolas, o jejuar e o orar. E elas devem ser corretamente compreendidas para nos ajudar a, ao mesmo tempo, manter a nossa intimidade com Deus no seu devido lugar, deixando que os frutos dessa intimidade possam ser vistos na medida em que Deus der a eles publicidade e não nós dermos a Ele publicidade, e, ao mesmo tempo, como poderemos usar esses dar esmola, jejuar e orar para atrair mais pessoas para conhecer o Senhor. Então, o tema dessas próximas 5 mensagens, esta e mais outras que eu ministrarei nesse mês, tem a ideia de pegar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, deixando de lado as esmolas e os jejuns, e pensar como é que ela pode ser uma expressão da nossa intimidade espiritual com Deus, mesmo quando a oração é feita publicamente, num culto como esse. Então, nós vamos tomar o Pai Nosso nessas semanas, olhar de novo para Ele, imaginar aquela cena dos discípulos sentados ao seu redor, uma grande multidão ouvindo o Sermão da Montanha, e Jesus, em dado momento, ensinando àqueles discípulos como eles deveriam falar com Deus, e como deveria ser essa intimidade com Deus. E por isso o título dessa série é Revisitando a Oração que Jesus nos ensinou. Se você olhar para o texto que nós acabamos de ler, você vai perceber que Jesus, antes de ensinar como orar, Ele ensinou como não orar. Veja no verso 5 até o verso 8, que Ele muito mais focaliza em atitudes que não devem ser tomadas quando nós orarmos, que não são atitudes corretas diante de Deus, para só depois falar de como nós devemos orar. Veja, em primeiro lugar ele diz assim: e quando orardes, verso 5, não sereis como os hipócritas. É curioso, primeiramente, a forma como ele fraseia, como ele coloca os termos. Ele não diz assim: e quando orardes, não oreis como os hipócritas. Ele diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. O que nos dá a entender que a oração molda a gente e o ser da gente a ser de uma determinada forma ou de outra. Em outras palavras, ele está dizendo que, ao orar de maneira hipócrita, alguém se torna hipócrita. E aí ele adverte àqueles discípulos que, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Em outras palavras, não chegai a se tornar como os hipócritas, porque sim, a oração tem o poder de nos dar uma visão de nós mesmos e da nossa relação com Deus, que acaba descambando para a hipocrisia quando não percebemos a advertência de Jesus. Veja o que ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. E aí ele descreve como os hipócritas oram. Ele estava se referindo aos religiosos judeus, que faziam exatamente isso que ele descreve. Eles gostavam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. E a grande questão não era porque eles não podiam orar de pé, que era a oração, a posição normal que os judeus oravam. Se você ainda hoje for, por exemplo, a uma sinagoga, em qualquer lugar do mundo, ou mesmo se você for em Jerusalém, diante do Muro das Lamentações, você vai ver aqueles judeus orando e fazendo aquele movimento típico de pé diante daquele Muro das Lamentações. O problema não era estar em pé para que todo mundo viste, era estar em pé para que todo mundo viste. Jesus estava então olhando muito mais
a motivação do coração de quem estava orando do que a coreografia de quem estava orando. E aí ele diz que o problema era que esses homens, ao orarem para que os homens vissem, eles já teriam recebido a recompensa. Ele repete a mesma ideia que ele faz antes em relação às esmolas, veja aí do verso 2 ao verso 4, quando ele adverte: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E aí ele adverte: porque ao fazer isso, eles já receberam a recompensa. Portanto, Jesus estava na mesma linha, dizendo que a motivação para orar é mais importante até do que a forma de orar. E como motivação é um terreno da alma, que ninguém caminha a não ser você e Deus. Porque eu posso ver o seu comportamento, sim. Eu posso ver suas palavras, ou ouvir suas palavras, sim. Mas eu posso ser muito bem enganado por suas palavras e pelo seu comportamento, porque motivação é algo que eu não sondo, Deus sonda, me ensina a sondar, mas acima de tudo é Ele que sonda. E então, quando ele está dizendo aqui: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a grande questão era para serem vistos dos homens. E o vaticínio que Jesus usa é: eles já receberam a recompensa. Depois, ele vai, no versículo 7, para um grupo diametralmente oposto aos religiosos judeus. Os religiosos judeus oravam como hipócritas diante dos homens para serem vistos pelos homens. Mas e aqueles que não eram judeus, que eram gentios pagãos, que muitas vezes oravam e clamavam e faziam as suas repetidas orações aos seus deuses? Ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios. E nesse caso, qual era o problema? Era a presunção que os gentios tinham de que pelo seu muito falar, eles seriam ouvidos. Então veja, os religiosos tinham um problema de hipocrisia, e os gentios pagãos tinham um problema de incredulidade, porque no fundo eles não criam que bastava uma palavra só, para que Deus, ouvindo confiadamente, pudesse abençoar pela fé que eles tinham. E por isso eles repetiam, exatamente como crianças pequenas fazem com seus pais, desconfiadas se aquela promessa do presente do fim do ano será cumprida. E você que tem filho sabe do que eu estou falando. Se você for louco o suficiente para, por volta do mês de março, dizer a seu filho que ele, se estudar bastante e passar de ano sem ficar na recuperação, você terá de março a dezembro uma vã repetição tocando no seu ouvido, dizendo: painho, maninha, olha aqui minha nota, olha aqui meu boletim, o senhor vai me dar mesmo? Em outras palavras, é como se a criança ficasse com aquela desconfiança, um pé atrás, dizendo: será que ele vai me dar mesmo? Da mesma maneira, o Senhor Jesus diz que os gentios oravam com vãs repetições, muitas vezes sem entender aquela palavra, sem entender o que estavam pedindo, só repetindo, automaticamente, mecanicamente, porque entendiam que, pelo cansaço, eles venceriam Deus, e não pela simples confiança de que Deus cumpre a sua promessa. A o Senhor Jesus diz assim: deixem de fazer essas orações com a motivação hipócrita. No verso 6 ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Isso aqui tanto pode ser algo literal como algo simbólico. Literal, se você tiver realmente um lugar onde você pode, em reclusão, ter a sua devoção com Deus, mas mesmo aqui no lugar público, com uma atitude íntima de reclusão diante de Deus, não para ser visto pelos homens, mas para ser visto por Deus. Ele diz então: quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, e veja, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, percebe a motivação? Ele está vendo em secreto a motivação, te recompensará. E aí, quanto aos gentios, no verso 8, ele corrige aquelas vãs repetições e diz assim: não vos assemelheis, pois, a ele. Por quê?
porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Aos hipócritas ele oferece sinceridade. Só você e Deus, só Ele precisa saber. Aos gentios incrédulos, pagãos que ficavam repetindo e tentando vencer Deus no cansaço, ele dizia assim: não precisa, Deus sabe do que você precisa. Apenas uma oração sincera e confiante é suficiente para lhe dar intimidade com Deus. Tendo dito isso, aí o Senhor passa a ensiná-los a orar. Então, Jesus coloca uma ênfase muito grande, irmãos, sobre a motivação da nossa vida com Deus, tanto em relação às esmolas, quanto em relação às orações, também em relação à maneira como devemos jejuar. Deus interessa-se muito mais pela motivação do seu coração do que pela sua performance ou coreografia espiritual. Razão porque, por exemplo, quando Deus nos olha nesta noite aqui, é possível que a minha vida seja muito mais repreensível diante de Deus do que a sua. É possível que aquela pessoa que até se destaca mais num culto religioso como esse, seja a pessoa mais nada diante de Deus. Enquanto que você aí na sua intimidade, não somente no culto, mas em toda a sua vida, com a motivação sincera e confiante em Deus, para fazer qualquer coisa, sem necessidade de dar publicidade acerca do que você faz, possa estar sendo alguém muito mais útil e abençoado, recebendo de Deus a recompensa da sua intimidade com Deus. Perceba então que a primeira resposta que Deus dá, que Jesus dá, para equilibrar essa questão, como fazer as coisas para dar testemunho de Deus, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus, mas ao mesmo tempo, para chamar glória não para mim, mas para Deus, que Deus responde em primeiro lugar: olhe a sua motivação. É possível que um post de internet tenha uma motivação pura e verdadeira e sirva para glorificar a Deus. E pode ser que seja apenas, como a gente diz aqui na nossa região, para você se mostrar. Quem vai julgar isso? Deus. Deus vai julgar isso. No momento em que você intencionar fazer, Deus está olhando para você. E eu digo isso para que você então pare e pense assim: todas as vezes que você for dar publicidade das coisas que tem a ver com você e Deus, qual é a minha motivação? Por que é que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito que eu tenho para isso? O coração humano, irmãos, infelizmente, não é doente apenas por problemas coronarianos. Ele é doente por causa de uma doença chamada pecado. E o pecado tem as suas doenças colaterais: a vaidade, a ambição, o orgulho, a autossuficiência. E por incrível que pareça, é possível fazer uma coisa que até serviria para a glória de Deus, mas tendo sido feita com a motivação equivocada, Deus simplesmente despreze. Não era assim que acontecia com os fariseus? Quando os fariseus enfatizavam a correta obediência à lei de Deus, a devoção piedosa a Deus, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o certo com a motivação errada. E Deus os julga pelo que eles fazem ou pela motivação que eles tinham? Pela motivação que eles tinham. Os reformadores do século XVI, dos quais nós somos herdeiros, colocaram isso como uma expressão que para mim é preciosíssima. É uma expressão latina que significa diante de Deus, coram Deo. Que a nossa vida é para ser vivida diante de Deus. Não diante dos homens, não diante da igreja, não diante da publicidade, não diante das redes sociais, tem a ver com você e Deus. Se você conseguir ter a humildade forjada pelo Espírito de Deus na santificação do seu coração, para que aquilo que você vive com Deus possa ser exposto aos outros, para dar a Deus a glória devida ao seu santo nome, ótimo. Mas se em algum momento você tiver dúvida se a sua motivação é a motivação correta, escute a palavra do Senhor.
não toque trombeta diante de você mesmo para ser visto pelos homens. O segundo aspecto dessa intimidade com Deus que nós percebemos é justamente quando Jesus começa a dizer como devemos orar. E ele coloca isso na primeira expressão, que é a invocação da oração. Quando ele evoca na seguinte frase, Pai Nosso, que acabou dando nome à oração. E eu gostaria de enfatizar a você dois aspectos. A primeira, que está restrita ao nome da palavra, ou à palavra Pai. E o segundo aspecto, ao nosso. Para lhe dar mais dois aspectos dessa intimidade. O primeiro é a motivação. Mas o segundo é o relacionamento entre um pai e um filho. Se há um elemento surpreendente e maravilhoso nessa oração, é quando percebemos que quem está orando, preste bem atenção nisso, quem está orando é o próprio Deus. Porque Jesus, apesar de ser 100% homem, ele não deixou de ser Deus quando se encarnou. Essa dupla natureza, divina e humana, que é um dos mistérios da fé cristã, revelam que Jesus continuava sendo Deus e nunca deixará de sê-lo, mesmo quando ele se tornou homem e habitou entre nós. Então, quando o próprio Senhor, em vários momentos dos evangelhos, fala com Deus, qual é a expressão que ele usa de maneira mais clara? Ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, eu te agradeço porque me ouvistes quando ele cura e salva e liberta da morte Lázaro em João capítulo 11. Ele prefere claramente expressar a sua vida devocional com o Pai como Pai. E preste bem atenção, ele não poderia chamar Deus de Criador, porque ele também era Criador. Ele não podia chamar Deus de Senhor, porque ele também era Senhor. Todos os atributos do Pai são atributos do Filho, são atributos do Espírito Santo. A triunidade de Deus diz que nós temos um Deus que subsiste em 3 pessoas. Quando ele, no entanto, usa a expressão Pai, ele não está se referindo a um atributo de Deus, mas a um tipo de relação entre um filho, que era ele, o Filho de Deus, e o Pai, entre a segunda pessoa da Trindade e a primeira pessoa da Trindade. E por que ele faz isso? Porque a oração é relacionamento, irmãos. Talvez a coisa mais dantesca que aconteceu no cristianismo nesses 2000 anos é quando oração se tornou um elemento de liturgia. Vamos agora fazer uma oração, e aí a gente pensa nas palavras, na maneira, no gestual, se vai ficar em pé, se vai ficar sentado ou de joelhos. Alguns, inclusive, não oram publicamente porque acham que vão errar a oração e podem se constranger diante dos outros que sabem orar melhor, mais corretamente, e se esquecem, todos nós nos esquecemos, que quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, e ele mesmo ora em vários momentos do Evangelho, ele prefere chamar Deus de Pai. Por quê? Porque a oração é relacionamento, não são palavras. É uma conversa, é um diálogo, é um bate-papo, reverente sem dúvida alguma, mas é uma conversa entre o Filho e o Pai. Ele chama Deus de Pai, porque de fato, naquele momento, era o que ele queria que os seus discípulos ensinassem, embora a relação dele, Jesus, com o Pai, era uma relação diferente. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus. Jesus é o unigênito do Pai, o único gerado eternamente pelo Pai. Ele sempre foi filho e sempre será. Nós nos tornamos filhos por causa dele. E nessa relação íntima em que ele é um filho completamente diferente de nós, o escritor aos Hebreus chega a chamá-lo de nosso irmão mais velho. E diz mais, que da mesma maneira como era a tradição judaica, que os irmãos que não eram primogênitos, que não eram o irmão mais velho, muitas vezes para chegar ao patriarca precisavam da intercessão do irmão mais velho,
Por isso Jesus é o nosso intercessor. E é esta a razão porque quando terminamos uma oração dizemos, em nome de Jesus, amém, que não é uma senha, que não é um password, que a gente usa para poder entrar num site ou numa festa e não ser um entrão. Mas é uma relação, nós estamos dizendo, não temos mérito porque somos filhos adotados. No entanto, tu que és o Filho unigênito de eternidade a eternidade, em teu nome, leva contigo essa oração que eu faço agora ao nosso Pai em comum. Oração, portanto, além de intimidade, é relacionamento, irmãos. E é por isso que Jesus chama aquele Deus a quem Ele queria ensinar aos seus discípulos a orar como Pai. Essas orações todas que Jesus ensina, inclusive o Pai Nosso, pelo seu exemplo ou intencionalmente, usam propositadamente a palavra aramaica Abba, que significa papai, ou paizinho, ou se fosse no nordestinês, painho. É como se ele dissesse assim, olha, pai, existem talvez muitos humanos pais, e quando eu me refiro a você e pergunto, como é o nome do seu pai? É o seu pai. Mas quando eu me dirijo, ou me dirigia quando meu pai era vivo, ao meu pai, eu o chamava de painho. Você talvez o chame de papai. O que isso significa? Significa relacionamento. Chamar Deus de Pai não é chamar Deus por um atributo, é chamar Deus por um relacionamento que foi conquistado para que você tivesse acesso a Ele por causa do seu irmão mais velho, o único Filho de Deus de eternidade a eternidade. Por isso que relacionamento, que oração é relacionamento. Se você olhar, você vai ver que das dezenas de oração que a Bíblia registra que Jesus fez, a maciça maioria não foi feita dentro de templos religiosos. Porque Jesus era contra a religião? Não. Porque Jesus entendia que a oração não pode ficar restrita a 4 paredes. Porque vida religiosa não pode resumir a nossa relação com Deus. Eu amo a ideia, irmãos, de que quando terminamos o culto aqui, nós não terminamos de cultuar. De quando saímos daqui e deixamos de fazer atos religiosos, como cantar, orar, levantar as mãos, pregar, entregar o dízimo, abençoar, ser abençoado, trabalhar, servir, que a nossa vida espiritual não se resume a isso. E se tem alguma coisa que pode lhe fazer lembrar de que você está 24 horas por dia, não olhando para dentro da casa do Big Brother, mas diante da presença de Deus, é a oração. Quando você deixa a oração impregnar tudo o que você faz, tudo o que você é. Eu me recordo quando as crianças eram pequenas em casa, que minha esposa costumava fazer a oração da vaga do estacionamento. Eu sei que alguns de vocês fazem. Eu sei que alguns de vocês fazem. Você está chegando no lugar e está esperando que tenha uma vaga de estacionamento na boca da porta que você vai ter que entrar, e você então faz aquela oração, Senhor, que tem uma vaga ali. É interessante, algumas vezes tem, outras vezes Deus diz, isso é porque você está precisando perder peso, você vai caminhar um pouquinho mais. Se você lembrar disso em todas as outras coisas, você vai dizer que algumas vezes Deus vai responder a sua oração e outras vezes não. O que é muito natural, porque todo pai muitas vezes diz sim, mas se for como o meu pai, ele dizia muito mais não do que sim. Porque sabendo o que eu preciso, ele sabia melhor do que eu, como era necessário o não, mais do que era necessário o sim. Aqui nós encontramos o Senhor nos ensinando a pegar a oração e dizer assim, este é o fio condutor que eu posso usar para todas as coisas na minha vida, impregnando todos os meus atos de uma relação com Deus. Então eu faço tudo o que eu posso, eu estudo tudo o que eu posso, eu me preparo tudo o que eu posso, eu acordo mais cedo como eu devo fazer, eu trabalho até mais tarde como eu devo fazer, eu faço todas as coisas, mas eu sei que se eu empacotar, rechear, cobrir tudo isso de oração ao meu Pai,
isso se tornará um hábito para a minha vida toda, em uma relação em que literalmente Deus estará comigo todos os dias da minha vida. E não apenas nos momentos dominicais em que eu estou nesse lugar. Perceba, portanto, que oração é intimidade. Oração é relacionamento. Relacionamento entre você, e por isso que ele ensinou, entre você e Deus, por isso que ele ensinou a chamar Deus de pai, de papai, de painho, na intimidade de um filho com o seu pai. Mas perceba que na mesma invocação, em terceiro e último lugar, existe uma coisa interessante. Ora, se Jesus estava ensinando discípulos separadamente, individualmente, a orar, certamente seria muito mais comum que eles estivessem separados quando precisassem orar. Eles não estariam juntos todo o tempo. Por que razão, então, o Senhor Jesus ensinou a que eles falassem com Deus, dizendo assim, Pai nosso, e não meu Pai? Por quê? Se eles iriam se utilizar da oração como meio de graça e relacionamento com Deus, em ocasiões muito mais frequentes em que estariam sozinhos do que estariam juntos. Porque quando nós nos lembramos dessa relação com Deus, nós somos levados a olhar e entender que temos um relacionamento também com outros que, porque Deus é Deus, Pai deles e nosso, nós nos tornamos irmãos e irmãs. Ele está falando, portanto, de oração como meio de nos lembrar da comunhão que temos como família de Deus. Por isso que é Pai nosso e não meu Pai apenas. Existe um fenômeno na psicologia infantil chamado rivalidade fraterna. É muito curioso e muito comum que crianças briguem entre si, aquela arenga, como a gente chama aqui, que não para nunca e que muitas vezes você diz assim, não sei o que é que eu faço, pastor, porque eu compro uma bola azul para um, uma bola azul do mesmo tipo para outro, eles brigam pela bola do outro e não querem a bola aqui, é igual. A gente descobre, atendendo crianças, que eles não estão brigando um com o outro, eles estão brigando por uma atenção individual e personalizada que dê a eles a impressão de que o pai ou a mãe é só pai e mãe dele, ou dela, e de ninguém mais. Eles estão brigando pela sua atenção, eles estão brigando por essa exclusividade. E isso acontece porque o coração da criança, assim como o meu e o seu, nasce de maneira egoísta, ambiciosa e autocentrada. Faz parte da natureza humana, pecaminosa, nós queremos para mim. Nós não, eu quero para mim. E só para mim. Depois, e se sobrar alguma coisa, os demais. Quando Deus nos ensina a orar e dizer assim, Pai nosso, Ele está nos ensinando a, no momento da intercessão, da oração, da relação com Deus, não nos pensar, ou não nos levar a pensar como indivíduos apenas, mas como parte de uma família. Ele nos ensina a orar Pai Nosso para nos fazer lembrar de que da mesma maneira como Jesus fez a cada um de nós, Filho de Deus, porque Ele é o Filho de Deus de eternidade a eternidade, Ele também nos fez irmãos unidos pelo mesmo Pai. O uso da oração por Jesus é um exemplo para todos os cristãos. Nós recebemos a oração para nos ajudar a manter comunhão constante com Deus, para extrair forças de Deus, para nos vivermos e para fazer pedidos e intercessões pelos outros. Ele está compartilhando desse privilégio de intimidade com Deus para conosco, para que nós possamos compartilhar para com os outros. O Pai é nosso, não é meu apenas. O pão que eu preciso não é somente para mim. A proteção que eu preciso não é somente para mim. A presença que eu preciso não é somente para mim. Todos os elementos que nós vamos visitar nas próximas semanas, que fazem parte da oração do Pai Nosso, não são apenas para mim. Um cristão se torna cristão individualmente, ele e Deus, mas ele não
continua como cristão, a não ser que ele esteja colocado num corpo de Cristo chamado igreja, família. Família de Deus. Nós não chamamos uns aos outros aqui de irmãos porque não decoramos o primeiro nome da pessoa. E aí, para não ficar feio, ficar perguntando, irmão, irmã, não é por isso. Nós inventamos essa história. Mas quando nós chamamos uns aos outros de irmãos, é porque o Pai é nosso. E isso começa quando Jesus ensina aos seus discípulos. Olha, a relação é individual, mas ao mesmo tempo é comunitária, porque a oração, além de ser intimidade, além de ser relação, é comunhão com os outros filhos de Deus. Há muitas orações escritas e registradas na história. Talvez uma das mais bonitas é atribuída a Francisco de Assis, quando ele diz: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz, do teu amor, onde houver ódio, e assim por diante. Mas há uma muito popular que se tornou uma canção e que foi escrita por Gilberto Gil. Numa entrevista depois a um colunista, inclusive aqui da Paraíba, ele disse que era a oração de um agnóstico. Um agnóstico é uma pessoa que não tem certeza que Deus existe. E aí, na dúvida, não sabe se ele existe ou não existe, prefere não afirmar nada. O que torna a oração de Gilberto Gil bastante estranha, porque é como se ele estivesse orando a alguém que ele não sabe se com certeza existe ou não. E essa oração tem esses seguintes versos: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. A seguir, ele parece falar de humildade para falar com Deus, porque ele continua dizendo assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar o meu coração. Mas aí ele conclui, demonstrando toda a contraditória incerteza de quem quer falar com Deus, com tantos deveres do que tem que fazer para se preparar, mas ao tentar, descobre que aparentemente não vai dar em nada, porque olha só como ele termina a música: se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para me segurar, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Essa música foi composta por ele em 1980, curiosamente o mesmo ano que eu me encontrei com Jesus Cristo. E ele escreveu para Roberto Carlos. Mas foi o próprio Gil que gravou no álbum Luar, de 1981, e depois por Elis Regina. E aí Silvio Osias, que é colunista aqui do Jornal da Paraíba, de Cinema, Cultura e Artes, conta uma conversa que teve com Gilberto Gil sobre essa oração. E aí ele fez uma pergunta: será que Roberto Carlos cantaria essa canção agnóstica sua, Gil? E segundo ele, Gil respondeu da seguinte maneira: Roberto Carlos é um homem de fé, e se eu quiser falar com Deus é uma canção agnóstica. Eu não tinha certeza até que ponto ele estaria aberto, disposto a uma certa atitude mais experimental nessa questão. Quem sabe ele tivesse interesse e vontade de falar de Deus de um ponto de vista mais pessoal, mais de dentro dele mesmo, mais do seu próprio tato, do seu próprio meio de contato. Enfim, eu não sabia até que ponto ele estaria, como eu estava, disposto a abrir mão de uma leitura em favor de uma feitura de Deus. Mandei a música assim mesmo para ele, na esperança de encontrar nele um parceiro para a minha viagem, olha só, para a minha viagem nesse espaço de vazio teológico. Talvez o que Gil e muitos como ele não conseguiram alcançar é que essa viagem de fé nesse espaço de vazio teológico é exatamente o que o Pai Nosso preenche, a intimidade com Deus por meio de uma oração
simples, direcionada de um filho para um pai, que gera intimidade, relacionamento e comunhão. Eu gostaria de aplicar essas verdades agora para você que está aqui me ouvindo, pelo menos em 3 situações, que eu espero que cada pessoa aqui se encaixe em pelo menos uma das 3. Quem sabe você pode estar num momento de sua vida em que a oração se tornou uma rotina religiosa ou um ritual vazio. Eu conheço pessoas que já tiveram uma vida de oração intensa. Talvez nos primeiros anos de fé, foram ensinados a orar e confiaram tanto que podiam orar e falar com Deus dessa maneira como foi exposto hoje, que gastavam tempos e tempos até que, de alguma forma, seja pelas expectativas frustradas que tiveram, pelas experiências religiosas, ou pelo próprio enfraquecimento da fé, hoje oram quando vão acordar, ao dormir, um pouco e rapidamente antes da refeição, e quando estão num ambiente religioso. A vida da oração da pessoa murchou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a oração é como uma terra seca. Se você colocar um pouquinho de água, floresce de novo todo aquele vigor que você já teve. Se você já teve uma vida de oração, mas perdeu-se com o tempo, porque seu pensar com Deus ficou frio demais, racional demais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu Pai, que vê em secreto, sabe do que você precisa. Cultive em secreto a sua vida com Deus e desassocie a ideia de que Deus só ouve a sua oração de determinada forma, num determinado ambiente, com uma determinada coreografia. O que Ele quer ver no seu coração é uma atitude de intimidade com Ele. Mas você pode estar num outro momento de sua vida em que o próprio Deus se tornou apenas uma verdade teológica ou um conceito filosófico que impede que você o veja como um pai que lhe convida a um relacionamento. Deixa eu lhe dizer como funciona. Ontem eu estava visitando a minha mãe e descobri uma coisa. Meu pai faleceu há 25 anos. Completa agora, em maio, 25 anos que ele faleceu. E eu descobri que minha mãe, nos últimos 25 anos, dorme todos os dias com 2 lençóis, que ainda tem o cheiro do meu pai. E aquilo foi chocante para mim, porque era um segredo, que eu estou acabando revelando aqui para vocês. Mas eu pedi permissão para ela. E eu perguntei para ela, né? Mãe, 25 anos, toda noite. Ela diz, eu uso um lençol, no outro noite, o outro, fecho, coloco no saquinho plástico para não ficar, e fico sentindo o cheiro dele uma noite ou noutra. Eu fiquei pensando assim, Deus não tem cheiro, mas se tem uma coisa que nos faz voltar no tempo e nos lembrar dos nossos relacionamentos, como o caso dela, de um marido que faleceu há 25 anos, ou de um pai que faleceu, certamente é o cheiro. E eu poderia fechar os olhos agora e me lembrar do cheiro do meu pai, 25 anos depois. Deus tem cheiro, entre aspas. Quando Ele se torna apenas alguma coisa que a gente descreve religiosamente ou teologicamente, Ele perde o cheiro dele. Mas quando a gente volta àquelas recordações íntimas com Deus, e o que eu peço agora é que Deus simplesmente lhe tome pela mão e lhe faça voltar no tempo, pode ter sido ontem ou há 25 anos atrás, em que Deus esteve tão pertinho com você, de você, no momento em que você mais precisou dele, em que ele se fez presente e você conseguiu sentir o cheiro dele, para que você possa ser guiado por esse cheiro de Deus, que faz Deus ser muito mais do que uma verdade teológica, mas um relacionamento de uma pessoa com uma pessoa, a pessoa divina de Deus e a pessoa humana que é você.
se você estiver nesse momento de sua vida em que o próprio Deus se tornou uma verdade teológica ou um conceito filosófico, impedindo que você o veja como um pai que lhe convida a um relacionamento, entre no seu lugar secreto. Sinta o cheiro de Deus. Isso renova a sua vida de oração. E, finalmente, talvez você esteja num momento de sua vida em que a comunhão com outros filhos de Deus parece atrapalhar muito mais do que ajudar a sua comunhão com o Pai. Você está em rivalidade fraterna com os seus irmãos de fé. E aí você briga com tudo e com todos, sem perceber que, no fundo, o que você está precisando fazer é, com Deus, estreitar esse relacionamento. Porque, apesar de Ele ser pai de todos os seus filhos, Ele é pai de maneira tão especial, tão específica, tão privativa, tão íntima, com cada um dos seus filhos, que você pode chamá-lo de Pai Nosso, sem que você precise dividi-lo com ninguém. Porque Ele é o seu pai de maneira que só você precisa que Ele seja. Se você estiver assim, como muitos desigrejados hoje estão, achando que podem ter uma relação vertical com Deus e não precisar dos seus irmãos e irmãs de fé, talvez porque tiveram experiências difíceis em comunidades religiosas, formada por homens e mulheres pecadores, que sim, muitas vezes machucam uns aos outros, e que para alguns é algo insuportável e que não querem repetir nunca mais. Se você talvez estiver nessa situação, ou talvez você mesmo que esteja me assistindo pela internet, saiba de uma coisa: você pode entrar no seu lugar em secreto, mas você nunca poderá ter toda a plenitude da presença de Deus na sua vida, abrindo mão de sentar algumas vezes ao redor da mesa com seus irmãos e irmãs e comer junto com seu pai a palavra dele. Sabe aquele almoço que às vezes acontece somente uma vez por ano, quando a família é grande e os irmãos moram distantes, e eles se voltam pelo menos uma vez por ano para sentar ao redor da mesa do Pai? É disso que a igreja se trata. E o privilégio é você poder fazer isso não uma vez por ano, mas todas as vezes que 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, como nós estamos agora. Perceba, portanto, que a oração do Pai Nosso nos ensina sobre intimidade, sobre relacionamento e sobre comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe por meio dessa revisitação do Pai Nosso. E agora eu gostaria de lhe convidar a orar comigo essa oração que o Senhor nos ensinou. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. O meu desejo ao final dessa mensagem é que você possa orar essa oração de uma maneira especial nessa ocasião. Vamos orar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai nosso, intimidade, relacionamento, comunhão.